a Rússia, né? Esse aglomerado, né, de principados. Na página 268, ele mostra para vocês um mapa, e esse mapa ele tenta passar qual tipo de informação para a gente? A expansão russa entre o século XV e XVI? Isso, então, por cores, né, eu tenho uma ideia de como que esse império ele foi constituído, né? A última parte a ser anexada ao território russo, qual foi? De qual cor? Não entendi, professor. Qual foi a última parte do território russo a ser anexado? Na cor marrom? Isso, no extremo Sul. Leste? Centro-Oeste? Centro-Oeste? não. Extremo leste. Extremo leste, né, pessoal? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Então, deixa eu ver aqui. Então, esse extremo leste, ele vai tanto a parte amarela como a marrom, ela vai fazer divisa com qual país, pessoal? Vocês têm essa noção de espaço? Olha o mapinha da tela. Vocês não têm ideia do que seria essa parte aqui? Não. Não, Para mim é um mapa, né? Parece, não tá igual do livro, não. Tá igual do outro livro. Tá de outra cor. Tá. Pessoal, essa parte aqui é o Alasca. Então, a Rússia ela acaba fazendo divisa com os Estados Unidos. Se vocês pegarem o globo, vocês vão perceber que essa extensão territorial da Rússia, ela pega toda a parte oriental, né, e chega a fazer a unificação com o território americano. Então, essa parte amarela aqui é território americano. Já essa aqui em branco é o Canadá. Tá? Então, o território russo ele é extremamente grande, né? E faz divisa com, com a principal economia mundial. E a Rússia? E a Oi? Rússia? Ela é um país grande ou não? A Rússia, Muito grande. o mapa dela é Maior. grande, né? Entendi. Voltando no livro, do Império Russo à Revolução. O Império Russo surgiu no século XVI, primeiro com a conquista do Vale do Rio Volga, depois com a ocupação da Sibéria, no século XVII. No século XVIII, o domínio do Império Russo estendeu seus territórios que hoje correspondem à Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia. Já no século XIX, a expansão russa se direcionou para o sul, abarcando a região do Cáucaso, onde se localizam países como Azerbaijão, Geórgia e parte da Ásia Central. O mapa, né, ele ilustra como sucedeu a expansão do território ao longo dos 5 séculos. Né? Então, quando a gente fala da Rússia, a gente fala de uma história, né, que tem aí mais de 500 anos. No período imperial, isso na página 269, no período imperial, os nobres eram proprietários de cerca de 25% das terras cultiváveis do país.
e mais de 80% da população era camponesa e trabalhava no cultivo da terra de modo direto ou indireto. A maioria dos camponeses viviam em péssimas condições, habitavam moradias precárias, não tinha acesso à alimentação adequada e a maior parte das pessoas era analfabeta. Gente, observando o território russo, quando eu falo de terras cultiváveis, eu tenho grandes áreas para cultivo na Rússia? Não. Por qual motivo? Por causa do frio? O clima, né, que a Rússia tem como predomínio, né, é o polar. Então, boa parte do território russo está sobre gelo durante todo o ano. Então, essas terras cultiváveis, elas vão estar próximas ao norte ou ao sul do território? Ao sul? Ao sul, Ao sul. que tende a ter uma temperatura, ter um clima, né, melhor dizendo, com melhores condições para essa prática, essa atividade econômica, né? Quem consegue continuar a leitura lá no segundo parágrafo da 269? Eu posso ler. Ou eu Vai lá. posso ler? Deixa o Gabriel ler e depois você lê, Gui. Vai, Gabriel. No começo do século XIX, já com a presença de algumas indústrias no país, muitas delas estrangeiras, de proprietários alemães, belgas, franceses e ingleses, em especial, as condições de vida da população urbana não eram muito diferentes da população rural. No início do século XX, os problemas dos países se agravaram com a Guerra Russo-Japonesa, 1904-1905, conflito entre Japão e Rússia pela disputa de territórios do Extremo Oriente. O Japão venceu o conflito e a Rússia mergulhou em uma grave crise econômica. Continua, Gui. Qual, O Guilherme? É eu ou descontentamento, outro? É eu? página 269. Sim, mas qual, Guilherme? É eu? Isso. Ok. O descontentamento da população que já andava insatisfeita com o então César Nicolau II, em virtude do agravamento da situação socioeconômica do país, acarretou o surgimento de assembleias e conselhos comunitários de trabalhadores, conhecidos como sovietes. Nessas reuniões, discutia-se a maior participação da população nas decisões políticas da nação, até aquele movimento governava autoritariamente pelos czares. Essas discussões eram realizadas com a base nas ideias socialistas dos alemães Karl Marx, 1818 e 1883, e Friedrich Engels, 1820-1895, que defendia uma sociedade mais justa e igualitária. Isso, obrigado, Gui. Então, pessoal, como vocês estão percebendo nesse primeiro contato, né, a Rússia ela tinha, ela tem até hoje, né, um grande território, e esse grande território estava nas mãos de uma parcela pequena da população, uma população rica, e 80% dessa população trabalhava para esses proprietários de terras. Então surge, né, a partir do descontentamento da população, que mesmo que é analfabeta, ela começa a se movimentar em busca de melhores condições de vida. Então, essa revolução que começa a surgir dentro do território russo, ela é iniciada pela classe trabalhadora e não pelos proprietários e os mais ricos dos países.
Porque qualquer revolução iniciada por uma população de elite, elas vão procurar a manter os seus privilégios e não dividir as suas riquezas com, com os demais trabalhadores. Na página 270, ele vai falar da Revolução de 1917. Então, em 1917, operários camponeses e soldados do exército realizaram um levante contra o governo czarista, dando início à Revolução Russa de 1917. Os bolcheviques, grupo político liderado por Vladimir Ilyich Lenin, tornaram o poder e colocaram fim à monarquia russa. Então, antes de 1917, o que eu tinha na Rússia era um regime monarca. Em outubro de 1917, a Rússia socialista, liderada por Lenin, adotou uma economia planificada e centralizada no Estado. O governo foi liderado pelo Partido Bolchevique. Em seguida, tornou-se Partido Comunista da União Soviética, os PUCs. O novo governo promoveu amplas reformas sociais, tais como a estatização das grandes indústrias e transferência de sua administração para os operários, autogestão relativa em todas as empresas, abolição de grandes propriedades rurais, sem indenização por parte do Estado, para a realização da reforma agrária. As pequenas e as médias propriedades existiram até os primeiros anos da década de 1930, quando se deu a total apropriação de terras pelo Estado. O que ele quer dizer, pessoal, com estatização? Se vocês procurarem no livro, tem a resposta. Repete para mim, Gabriel, por favor. Aquisição de uma empresa privada pelo Estado. Isso, então, em geral, né, realizada de maneira forçada. Então, por exemplo, o Brasil ele tinha uma empresa estatal que era a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce ela foi vendida. Ela já não é uma empresa estatal. Ela é uma empresa privada. Hoje ela se chama apenas Vale. Se houvesse um processo de estatização dessa empresa, o governo brasileiro iria adquirir o controle dessa empresa. Então lembrem, né, lá na página anterior, a Rússia ela tinha inúmeras empresas alemãs e de outros países que retiravam os recursos naturais da Rússia e levavam esse proveito para os países de origem. Então a Rússia, a partir de 1917, ela coloca um basta nisso e fala que todos os recursos naturais presentes no território russo, ele é de propriedade da população e não de um grupo de pessoas, ainda mais sendo esse grupo de pessoas que moram em outros países. Então ele estatiza, né, essas empresas. Continuando. Essas reformas provocaram reação violenta dos políticos adversários, sobretudo dos nobres, proprietários de muitas terras confiscadas. Formou-se, então, uma forte oposição que tentou derrubar o novo governo, com auxílio de tropas inglesas, francesas e americanas, além das japonesas, que desembarcaram na Rússia para lutar contra o exército bolchevique, também chamado de Exército Vermelho.
Com a consequência, houve a eclosão de uma sangrenta guerra civil, que deixou um saldo de milhões de mortos. A Revolução terminou 5 anos mais tarde. Em 1922, a vitória do Exército Vermelho, liderado pelos bolcheviques, no mesmo ano, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a Revolução ela se inicia em 1917, mas é a partir de 1922 que é colocado em prática esse regime socialista. Ainda na página 270, tem uma pergunta. Quais eram as principais metas do socialismo na Rússia? Quem respondeu? Ter um país mais igualitário para todos? Isso, abolir a propriedade privada, a luta de classes e a dominação do ser humano pelo ser humano. Então, esse era os princípios do socialismo na Rússia. Avançando mais um pouco, a gente vai na página 271. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Leia lá para mim, Guilherme Rodrigues, por favor. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1922, durante o governo de Lenin, surgiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como União Soviética, um estado governado por um partido único, o PUKS. A União Soviética era integrada pela Rússia e por mais de 14 repúblicas que apareceram no mapa abaixo. A transformação da Rússia cesarista em União Soviética não consistiu somente em mudança de nome, mas também a anexação de novos territórios. Muitas das repúblicas incorporadas à União Soviética surgiram do desmembramento do Império Austro-Húngaro, como Iugoslávia e Tchecoslávia, e do desmembramento do próprio Império Russo, como Estônia e Lituânia. Ok. No auge de seu... Pode parar. Obrigado. Então, pessoal, é o seguinte. A partir de 1922, a Rússia ela avança sobre os outros territórios e tenta anexar mais países ao seu grupo de a sua ideia socialista. Então, é em 1922 que eu tenho um princípio de um bloco econômico, tá? Então, por exemplo, hoje nós temos a União Europeia, a CEI, no caso, né, que são a Comunidade dos Estados Independentes, é uma ideia também inicial desses blocos econômicos que têm como origem, né, na União Soviética. Então, a anexação desses países ele tem como objetivo garantir esse regime socialista. Para a Rússia, qual era o grande entrave, qual era o grande calcanhar de Aquiles para manter esse regime socialista? Vocês têm ideia disso? Voltando na página 271, no terceiro e último parágrafo, ele fala o seguinte: no auge do seu prestígio e poder, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ocupava todo o leste europeu e parte oriental da Alemanha, incluindo uma porção da capital Berlim, e assim se manteve até 1991. Então, o exército russo ele é um exército imponente e consegue anexar esses novos territórios. Então, nos livros, né, a gente costuma ver o seguinte, que os países que se associaram ao regime socialista, eles foram ameaçados, tá? Então a Rússia ela tinha um exército extremamente forte, né?
venceu lá aquele conjunto de países. Então o mundo já tinha o conhecimento do poder desse exército. Então a Rússia chegava para determinados países e falava: ou você se associa ao regime socialista, ou eu vou invadir o seu território. Então, muitos desses países que se unem ao regime socialista, eles se unem não por defender esse ideal, mas por evitar que o país seja destruído pelo exército russo. Na página 272, ele fala do apogeu e o declínio da Rússia. Então vamos lá. Como vimos antes, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1939 até 1945, surgiu o conflito ideológico que ficou conhecido como Guerra Fria. De um lado estavam os Estados Unidos, que representavam o sistema capitalista, e do outro a União Soviética, que representava o sistema socialista. Para se manter na disputa ideológica, a União Soviética realizou altos investimentos nos setores militares e aeroespacial. Além desses problemas, pessoal, mais uma vez, desses altos investimentos nos setores militar e aeroespacial, qual foi o grande problema que acabou dissolvendo o regime socialista? O capitalismo? Não. É a Aconteceu guerra alguma... porque um monte de avião, derrubaram avião porque um monte de avião não tá na guerra. Não, não foi guerra. Eu não entendi a pergunta. Pode repetir, professor? Então, além desses problemas, além desses altos investimentos nos setores militares e aeroespacial, lembra que teve a corrida espacial, quem chegava primeiro na Lua? Lá em 1964? Sim, sim. Então, houve um grande investimento financeiro do sistema socialista. Porém, quando o regime ele começa a cair, a se dissolver por todos os países, eu tenho um outro motivo, um terceiro motivo. Eu queria saber qual foi esse terceiro motivo. A queda da economia? Não. Deixa eu dar uma olhada. No início da aula, a gente menciona que quando a Rússia era ainda representada por um sistema monarca, esses monarcas eram donos de empresa? eram donos do que mesmo que eu falei? De terras, era isso? Ah, sim. Essas terras tinham com qual objetivo? É que eu não estou lembrando, professor. Produção de Alimentos. alimentos. Produção. A gente viu alguns minutos atrás que o território russo ele apresenta uma característica climática que não favorece tanto a produção agrícola. E quando há uma produção agrícola, essa produção agrícola está mais nas terras mais ao sul. Então, pessoal, o que contribui para a queda do regime socialista é a falta de alimentos. Então, as pessoas não estavam mais encontrando alimentos
dentro desses países que faziam parte da União Soviética, e esses países começam a declarar a independência do sistema russo. Então, esses países que eu vou mencionar, né? Letônia, Lituânia, Bielorrússia, eles começam a sair do sistema socialista e começam a migrar para qual regime? Pro capitalista? Capitalista, exato. Então, não pode esquecer, tá? Além dos altos investimentos, né, nos setores militar e aeroespacial, o sistema socialista ele tem uma crise alimentar. Eles passaram aí em torno aí de 3 a 4 anos por um período climático não favorável para a agricultura, e a reserva de alimentos ela era muito pequena. Então, os Estados Unidos se aproveitaram desse enfraquecimento do regime socialista e começou a incentivar que esses países que antes eram obrigados a aceitar o regime socialista por conta do exército russo, e com apoio norte-americano, esses países começam a debandar do sistema socialista, mais tarde, né? Lá no final da década de 80. Página 273, Comunidade dos Estados Independentes. Você pode ler, Felipe, por favor? Posso? Pode começar? No lugar da União Soviética foi estabelecida a Comunidade dos Estados Independentes, CI, com o objetivo de manter o vínculo econômico entre as ex-repúblicas soviéticas, para que pudesse se desenvolver em busca da autonomia econômica, uma vez que tais países foram por quase um século dependentes entre si. Os primeiros países a aderir ao novo bloco foram Belarus, Rússia e a Ucrânia, com exceção da Estônia, da Letônia e da Lituânia, que cortaram laços com a extinta União Soviética, definitivamente sob a alegação que pretendiam entregar a União Europeia, o que ocorreu em 2004. Todas as demais ex-repúblicas soviéticas foram incorporadas ao novo bloco liderado pela Rússia. Ok. Em princípio, a CEI foi integrada por 12 repúblicas gradativamente. Cada país membro tornou-se autônomo e alguns países criaram sua própria moeda nacional, enquanto outros criaram as próprias forças armadas. A intenção inicial do tratado entre os países da CEI era conceber uma federação no lugar do antigo regime. No entanto, houve desentendimentos entre alguns países membros Em 2005, o Turcomenistão deixou de ser membro permanente para ser membro associado, o que reduziu sua participação na CEI. Em 2008, a Geórgia retirou-se da CEI em razão de divergências com a Rússia. Atualmente, a CEI é integrada por 11 dos ex-repúblicas soviéticas, conforme mostra o mapa a seguir. Então, a partir de 1991, com a queda do regime socialista, a Rússia ela tenta ainda manter o seu poder de influência na região e cria, né, esse bloco econômico, né, que é a CEI. Na 274, ele vai mencionar a Rússia hoje. Você pode ler para a gente, Bruno? Sim. Pode começar a ler? Por favor. A Rússia hoje. Hoje a Rússia, oficialmente Federação Russa, é uma república democrática organizada em 7 regiões federais,
cuja sede governamental está localizada em Moscou. Observe no mapa abaixo essa distribuição e localização do capital federal, Moscou. A Rússia foi a república mais influente e importante da antiga União Soviética. Durante todas as exigências da União Soviética, exerceu Hegemonia. sobre os povos não russos e atualmente mantém essa hegemonia institucionada pela CI, até ser uma potência militar e nuclear, ter grande poder estratégico. Ok, obrigado. Durante o processo que a Rússia passou de país socialista para país capitalista, o país enfrentou grandes dificuldades, principalmente nos primeiros anos, pós-desmembramento da União Soviética. A priorização do desenvolvimento da indústria de base e bélica pela antiga União Soviética, em detrimento da indústria de bens de consumo, foi um dos fatores que implicaram a crise econômica. A indústria pesada passava por problemas de defasagem tecnológica e, durante a implementação da economia de mercado, a privatização das indústrias estatais foi marcada pela corrupção. A Rússia é um dos países cuja economia mais cresce no mundo. O setor mineral exerce importante papel na reestruturação da economia, e o país está entre os maiores produtores e exportadores do setor. Entretanto, ainda apresenta diversos problemas, entre eles os geopolíticos. A CEI é instável, não foi capaz de estabelecer um mercado comum entre os países membros, além da agravante existência de conflitos geopolíticos na organização que ameaçam a hegemonia russa. Aí na outra página, para finalizar, a Rússia é o maior país em extensão do mundo. Não, desculpa, aqui já é outro tema, né? Então, pessoal, a partir de 1991, a Rússia ela sai do cenário internacional como uma das potências do mundo e ela vai se organizando novamente dentro dessa ideologia capitalista. Então, é claro e fica notório para a gente que a partir aí de 2005, final da primeira década dos anos 2000, a Rússia ela começa a ganhar importância mundial novamente. E um dos grandes problemas da Rússia hoje, pessoal, se assemelha muito com um dos nossos problemas hoje, daqui do Brasil. Alguém sabe me dizer qual é? Emprego? A política? Não. A política? Qual é o grande problema socioeconômico aqui no Brasil, pessoal? Capitalismo? Capitalismo? Tá, peraí que eu vou olhar. Acho que eu vou chegar. Nossa. Eita, ficou bem feio. A desigualdade social? Isso, muito bem. Então, aqui no Brasil, como na Rússia, eu tenho um problema relacionado à distribuição de renda. Então, eu tenho poucas pessoas com muito dinheiro, enquanto a maioria da população elas sobrevive com pouquíssimo dinheiro. Vocês viram ontem aquele acidente que teve aqui na BR, lá em Itapecerica da Serra, o caminhão? Sim, vi. Houve um saque ali daquele Eu não caminhão. vi, não.
Então, Gui, tão bom o caminhão de carne na BR, né? Lá em Itapecerica da Serra. As É pessoas, mesmo, eu vi que o caminhão. isso, as pessoas começaram a saquear aquele caminhão, a pegar carne e levar para suas casas. Ali, pessoal, Eu, demonstra que aquelas pessoas tiveram aquele ato por qual razão? Porque é legal saquear? Porque eles não tinham condições para comprar carne. Ou por conta de uma crise econômica, né? A gente está vivendo aí uma crise, né, iniciada por conta da pandemia. Muitas pessoas foram mandadas embora e o comer é o básico de qualquer pessoa. Então, aquele ato em si evidencia que a boa parte daquelas pessoas não tinham emprego. Então, o governo começou a dar um incentivo aí de R$ 600 para as pessoas. Não é muita coisa, mas agora ele vai diminuir essa ajuda, né, para R$ 300. Então, vai deixar as pessoas numa situação mais precarizada, né? E na Rússia, essa questão socioeconômica, ela é um problema-chave também, né? Essas empresas que antes eram estatais no regime socialista, elas se tornam, elas são privatizadas, e são privatizadas para quem? Para as pessoas que tinham mais dinheiro da população russa. Então, essa questão socioeconômica da distribuição de renda, eu vejo tanto aqui no Brasil como lá na Rússia. Bom, falta 5 minutinhos aí para acabar a nossa aula. Eu queria combinar o seguinte com vocês. Então, as nossas aulas, elas vão ocorrer às quartas-feiras, né? São dobradinha. Então, para vocês, na segunda aula, ou um tempo um pouco maior, eu vou propor aquelas atividades online. Então, eu vou fazer as aulas mais curtas, né? Tirando as dúvidas de vocês. E vou pedir para que vocês façam aquelas atividades lá no Google Drive, lá que vocês já fizeram recentemente. Então, na semana que vem, eu vou pedir para vocês o seguinte. Deixa eu só ver aqui. Para vocês terem uma ideia por onde estudar. Só um minutinho. Então, olha só. Anotem aí, tá? Eu vou passar pelo binóculo para vocês depois, mas é bom que vocês já fiquem cientes. Só um minutinho. Na atividade da semana que vem que vocês vão fazer, terão perguntas a partir da página 286. Até final do capítulo, tá, pessoal? Até a página, Tá bom. a página 300. Então, eu vou pedir para vocês fazerem leituras, anotações aí no livro de vocês. Eu vou dar uma aula baseando mais ou menos nessas páginas na semana que vem. Mas aí a ideia é dar uma meia hora para vocês, 30 minutos, para vocês realizarem essas atividades. Lembrando, eu vou mandar esse bilhete no binóculo, tudo bem? Sim. Então, deixa eu Tá só bom. Tudo. parar de
Compartilhar. Então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e até semana que vem. Bom descanso. Eu também. Obrigado, Boa tchau. noite. Até semana. Falou, até mais. Obrigado. Obrigado. Tchau.